E aí, para você que não me conhece, eu sou o KD e sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Hoje eu vou estar falando um pouco estranho, porque ontem eu acabei tirando 2 dentes do siso, então eu peço desculpas se eu estiver falando um pouco errado ou um pouco gaguejado, por assim dizer. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre os suportes, a mecânica em si, com o comportamento, a composição. Eu não vou estar me referindo muito ao quesito de guardar, porque eu posso estar fazendo um vídeo mais pra frente, mas hoje eu vou estar falando só do comportamento do suporte em si, né? O que ele tem que fazer na lane, ou quando ele deve sair da lane e tudo mais, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Então nós estamos com os nossos suportes aqui. Bom, só que um deles não é bem um suporte, é mais um jungle, só que ele é um suporte na jungle. Então se você é bem suporte e acaba caindo jungle, o Ivern é uma das melhores opções que você tem aí. Porém, alguns suportes eles não estão só definidos como suporte, alguns suportes eles estão definidos como tanque, que era o caso do Alistar, do Blitz, do Galio, da Leona, de quem mais aqui? Do Nautilus e tudo mais. Então esses suportes eles são mais considerados como tanques porque eles têm pouco, basicamente não tem nenhum tipo de cura ou algum tipo de buff que você pode estar dando pro aliado em si. O Alistar tem cura até na passiva, né? Mas o porquê dele não tá aqui definido como suporte eu não sei. Mas basicamente eles estão lá como tanques porque a função principal deles é tancar. Agora, por que o TK não tá lá, no caso, também eu não sei dizer. E o Pyke, mas o Pyke também não tem cura, mas o Pyke, querendo ou não, ele te dá um troco bem razoável. É mais esses suportes aqui que são encaixados como suportes. Os outros também são suportes, mas não sei porque estão definidos aqui. Eles deviam sim estar definidos de uma forma secundária como suporte. Então eu vou estar deixando uma tabelinha bem bacana ali para a gente se basear, né, dos suportes que foi feita pelo Elton Carneiro. Infelizmente não sei quem é, mas está ali com o nome dele, vou deixar os créditos do cara aí. Que é bem interessante. Então, basicamente, como é que vai funcionar essa tabela? Os suportes de iniciação, né, que está definido ali como a Leona, o Nautilus, né, que são esses suportes que tem bastante engage, eles são fortes contra os suportes de sustain, que no caso são aqueles suportes de cura. Os suportes de cura, eles são fortes contra os suportes de poke. Os suportes de poke, eles são fortes contra os personagens que dão algum tipo de proteção, ou no caso Peel, né? E os suportes de Peel, eles são fortes contra os suportes de iniciação. Ali ele definiu alguns suportes como Karma, Thresh e Bardo como algum suporte de composição. Porém, ao meu ver, o Thresh ele se encaixa como um suporte de Peel e iniciação. O Bardo ele se encaixa como um suporte de sustain e poke. E a Karma, ela se encaixa como um suporte de Peel e poke, beleza? Então basicamente é esse ciclo ali que funciona, um countera o outro e assim vai. É uma maneira mais simples de explicar para vocês, porque o suporte ele é basicamente assim que funciona na bot lane, um suporte contra o outro. Os ADCs é um pouco mais chatinho de entender, mas o suporte de maneira geral é isso aí. Mas isso só basicamente seria se você jogasse um suporte contra o outro, né? Não é apenas assim que funciona na bot lane. Então o suporte, querendo ou não, ele vai fazer a maior parte de diferença no bot. Como assim? Se porventura lá tiver uma Caitlyn e uma Soraka, e você selecionar um Nautilus, é muito interessante, porque vai acabar sendo muito forte, porque a iniciação é forte contra o sustain, né? Além do mais, que a Caitlyn sendo um personagem de pressão, e o Nautilus tendo um possível certo engage, vai ser muito interessante naquela partida ali. E seria muito mais interessante se o seu ADC for algum personagem agressivo, que no caso se encaixaria como um Lucian ou um Draven. Então, como vocês podem perceber, o suporte ele consegue ganhar a bot lane basicamente no pick. É muito interessante mesmo. O ADC em si, ele tem que jogar bem, tem que jogar o padrão. Mas quem faz a diferença na bot lane mesmo é o suporte. Porque tem muita gente que critica o suporte, mas o suporte é só dar proteção. Mas cara, o suporte ele tem que ter uma escolha muito exata naquele jogo. E eu não estou querendo falar mal, mas tem muita gente que acaba usando sempre o mesmo suporte. Sempre o mesmo suporte, sempre o mesmo suporte. Se você se garante com aquele suporte, é bom, mas tem muitos jogos que é muito importante você acabar selecionando algum outro tipo de suporte. Então, se você domina os suportes, é muito interessante você saber qual suporte vai ser bom naquela partida, porque isso vai fazer muita diferença. Vamos supor que você vai ter que pegar um suporte. Primeiramente, você vai ter que se basear na composição inimiga e ao mesmo tempo você tem que basear na composição do seu ADC. Então você tem que ter a percepção de saber jogar contra o ADC inimigo, saber jogar com o seu ADC e saber jogar contra o suporte inimigo.
tá vendo? Então não é simplesmente o suporte selecionar qualquer coisa. E quem realmente domina a parte do suporte é um gênio, porque o suporte, querendo ou não, ele é muito definido na bot lane. Então as suas decisões que você, só no pique, a decisão que você fizer no pique vai mudar totalmente o destino da bot lane. Isso pode influenciar no possível snowball para vocês no bot, porque querendo ou não, a bot lane é uma lane que faz muita diferença no jogo, sim. Agora falando sobre o suporte na lane em si, né? Teoricamente falando, existem dois tipos de ADC que vai cair com você. Os que jogam agressivo e o que não jogam agressivo. Só que tem um problema. Tem ADCs que não jogam agressivo com personagens agressivos. E isso acaba se tornando muito ruim. E tem AD Carries, por assim dizer, que eles jogam agressivo com personagens que talvez naquela lane você não devesse jogar agressivo. Então, sabe, às vezes você vai ter que perguntar pro seu... Cara, geralmente isso acontece na seleção de campeões. Então, se você está jogando com algum ADC random que você não conhece, eu deixo a dica de você perguntar duas coisas para ele. Primeiramente, qual personagem que ele vai estar utilizando e qual é o tipo de mecânica que ele joga. Se ele joga agressivo ou se ele joga passivo e qual o personagem que ele vai estar picando, por assim dizer, ou algum dos personagens. E com isso você vai ter uma base muito grande de qual suporte você vai estar escolhendo. Então, se por acaso você não pediu que o seu ADC vai jogar, você for o primeiro a escolher e você não perguntou, o cara vai lá pegar um ADC full aleatório, que às vezes não vai se encaixar com o pick que você acabou selecionando. Isso pode estar dificultando um pouco as coisas na bot lane. Mas nada é impossível de se resolver, não é mesmo? Então na lane é muito importante você acabar ficando de boa, teoricamente falando, nos 4, 5 minutos de jogo, para ver o tipo de mecânica que o seu ADC vai estar se comportando, por assim dizer, na lane. Se ele vai querer puxar a wave, se ele vai querer botar pressão, se ele vai querer ficar de boa. Então com isso você vai ter uma percepção muito grande, porque como vocês não têm uma comunicação no bot, né, por ser um ADC ou um random, se você acabar dando engage e o cara não acompanhar, vai dar muita caquinha. Então tente acompanhar a jogabilidade do seu ADC dentro do jogo, que isso vai te ajudar e muito. Uma coisa sobre o ward, né, teoricamente falando, isso vai de comunicação, mas em um padrão geral, o suporte geralmente ele fica responsável por wardar a Tribust, né, e o heal. Já o ADC, ele teoricamente falando, ele é responsável por wardar na lane. Então basicamente cada um warda numa posição. Então vamos lá, mas tem jogos que o seu ADC é um pouco teimoso, né? Que ele vai acabar indo pra cima mesmo, estando 0-3, que ele vai falar para você dar engage, que ele vai falar para você fazer aquilo, isso, e as decisões dele não vão ser muito boas. O que você pode estar fazendo nessas situações? Você pode estar falando para ele, calma amigo, né? Vamos com calma, porque a gente já tá 0-3, vamos esperar você pegar um item, pelo menos fechado, para tentar trocar de novo e a gente ver o que acontece. Tem muitas composições da bot lane que elas se tornam muito mais eficazes no level 6, então também é muito importante você falar, cara, nessa lane aqui a gente trocou já uma, duas vezes, não deu bom. Vamos esperar o level 6 para trocar de novo, para ver se vai dar bom. E caso a sua ADC seja mais teimoso ainda, ele te mande naquele lugar e fica te enchendo o saco, você, sim, vai mutar ele e vai ficar de boa. Porém, dependendo do suporte que você estiver utilizando, né, se for algum suporte engage, algum suporte de poke, ou qualquer outro tipo de suporte com grande mobilidade, ou que teoricamente falando você build botas de mobilidade, né, que é um caso de um Thresh, que é um caso de uma Janna, que é o caso de uma Zyra, que é o caso de um Brand, ou sei lá, enfim. Você fazendo isso, teoricamente falando, se você buildar botas de mobilidade, é muito interessante você estar abandonando a lane de vez em quando. Como assim? Se você vê que o seu ADC não tá nem aí, realmente ele já tá muito tiltado, se você ficar naquela lane com ele, às vezes vai acabar piorando as coisas. Óbvio que você não vai abandonar o cara por completo, porque senão ele vai acabar trollando. Mas porventura, se vocês naquele momento foram base, ou acabaram morrendo, é legal, com suas botas de mobilidade, você tentar ir no top, dar uma voltinha, ou no mid, dar uma voltinha, sabe, dar aquela voltinha pelo mapa assim, tenta ver se dá pra gankar, não deu pra gankar, volta pro bot, pelo menos você tentou. E acredito que até lá o seu ADC não vai morrer, a não ser que ele caia de boca numa sentença do Thresh. Então basicamente você só vai sair da lane quando a lane estiver muito perdida, mas você não vai abandonar a lane. Então esteja ciente que você, mesmo o seu ADC sendo muito ruim ou trollando, você não pode, teoricamente, abandonar a lane por completo, tá? Você sim vai sair da lane para dar um roaming e tentar fazer outra coisa nas outras lanes para tentar conseguir uma assistência e tudo mais, mas você não abandona a sua ADC por completo, porque isso pode influenciar muito ruim no seu jogo. Tipo assim, o seu ADC vai acabar trollando mais ainda, o seu jogo vai se desenvolver de uma maneira muito ruim. Então, como eu disse, se o seu ADC não tá nem aí, tá morrendo demais, quando vocês forem base ou quando vocês morrerem, isso lembrando quando você tiver uma bota de mobilidade, né? Se você tiver uma bota de mobilidade, isso se torna mais eficaz para você dar esse roam e te facilitar na hora de gankar, né? E retornar pro bot o mais rápido possível para sua DC não acabar morrendo sozinho. Você ganka o top, beleza, e depois você volta pro bot. Mas Lucas, você não pode sair da lane quando você tá ganhando? Sim.
Se o seu ADC é bom também, você pode estar saindo da lane, às vezes em qualquer momento. Mas geralmente quando vocês vão estar ganhando a lane, seu ADC vai base sozinho, e a melhor opção de você dar roaming é basicamente quando ele for base, e você vai pro mid e tenta ajudar, deu, não deu, dá B, volta e volta pra lane. Basicamente isso aí. Então, quando sua lane estiver fácil, estiver muito de boa, por assim dizer, mais o roaming ele vai acontecer antes de você ir para base, e, a não ser que você esteja, né, muito morto, aí você não vai gankar, né, porque você só vai lá para dar uma kill pro cara. Mas se você tiver de boa, tipo, a lane super suave, dá uma voltinha no mid, tentou gankar, deu, beleza, não deu, volta pra base e depois volta pra lane. Porém, tipo assim, você vai ficar mais tranquilo que ainda não, porque o seu ADC tendo um pouco de noção maior, né, ele vai acabar não morrendo e não indo pra cima sozinho na bot lane. Bom, eu vou falar um pouco sobre os suportes de proteção e um pouco sobre os suportes de poke. Tem muita gente que acaba criticando, principalmente Morgana, Lux e tudo mais, mas eu gostaria de deixar um recado, tipo assim, tem muita gente que acaba falando, Lux não é suporte porque o cara faz full AP, ou Morgana não é suporte porque o cara faz full AP. Na minha opinião, eu não vejo nenhum problema em você acabar buildando full AP para suporte, se você ajudar o seu ADC de alguma maneira. Então, é assim que acontece basicamente os novos metas, né? Que tem gente que vai lá, faz, sei lá, Sylas suporte, Syndra suporte, e teoricamente, eles não têm nenhum tipo de proteção, né? Mas qualquer maneira que você estiver ajudando seu ADC, né, se você estiver do lado dele, dando controle de grupo no assassino que estiver pulando nele, não importa a build que você estiver fazendo, se você estiver ajudando seu ADC, se você estiver do lado, é o que importa. Então, se porventura você for um ADC e ver, pô, meu suporte é uma Nami, ou meu suporte é uma Janna, meu suporte é uma Sona, enfim, ou meu suporte é uma Yumi, e o cara tá buildando AP, cara, não fique tiltado. Se o cara tá pegando kill, lógico, se ele tá pegando todas as kills de propósito, tenta conversar com o cara, pô, né? Você tem que deixar um pouco de kill pro The Carry também, porque querendo ou não, ele vai ter que dar o dano no late game, no caso das teamfights. Mas se o suporte acabar pegando uma kill ou outra, né, sem querer, cara, não tem que dar rage no suporte, pô. Ele tá ali pra te ajudar e é isso, velho. E se ele acabou pegando uma kill ou outra sem querer, paciência, jogo que segue. Mas não precisa ficar tiltado por conta disso aí. E se ele estiver buildando AP, não se preocupe, contanto que ele esteja te ajudando, que esteja no seu lado, sempre te ajudando e te dando uma mão, é realmente isso que importa. Então eu vou falar um pouco agora sobre os suportes em si no jogo, né, como o comportamento nas teamfights. Cara, como suporte vai pesar dois lados para você, da moeda em si, né, porque o suporte ele fica encarregado de tudo, vocês não têm noção, porque tem muita gente que fala que o suporte não faz nada, o suporte é inútil, mas se o cara entende de suporte, se o cara entende qual suporte usar, como eu disse já, ele ganha o jogo sozinho. E sim, ele ganha o jogo sozinho. Vamos supor que você tem que pensar de duas maneiras diferentes. O que vai ser bom na lane, ou no caso, com o seu ADC, contra o ADC inimigo, contra o suporte inimigo, e você vai ter que pensar ainda por cima o que vai ser bom naquele jogo. Você tá me entendendo? Então vamos supor assim, o seu time só tem gente papel. Não tem nenhum tipo de engage, só tem assassino, ou só tem personagem de poke, e falta alguma coisa pra ir pra cima, né? Então você vai ter que ver um tanque ou algum suporte de possivelmente engage, né? Pra você estar tendo algum tipo de engage naquele jogo, e ao mesmo tempo ele tem que ser bom com o seu ADC na bot lane e contra a bot lane inimiga. Vocês estão cientes disso? Então vocês têm que, cara, ter uma percepção muito grande. Jogando de suporte não é simplesmente isso. Então eu tenho um recadinho para você que acha que jogar de suporte é simplesmente você pegar qualquer suporte e ficar dando shield pro seu ADC. Teoricamente, o básico é isso. Mas se você quiser ser bom de suporte, você tem que ter uma percepção muito grande, não no jogo, antes do jogo. Porque a sua definição para o seu suporte vai ser totalmente definida na seleção de campeões. Então basicamente você tem que ver se naquele jogo você vai precisar de um pouco mais de sustain, se você vai precisar de um pouco mais de proteção. Do outro lado só tem assassino. O que você vai pegar? Um Blitz? Pode até ser, mas eu aposto que uma Lulu ou uma Janna seria muito mais eficaz. Do outro lado só tem personagem de poke, só tem uma Lux, só tem Ezreal, só tem não sei o que. Você vai pegar o que? Pode ser um suporte de sustain, ou ao mesmo tempo um suporte de engage, né? Pra vocês acabar com um pouco dos caras, ou pelo menos para ter alguma coisa para se curar, né? Então vocês têm que se basear em muita coisa. E também tem situações que vai ser bacana você selecionar o suporte com base na composição do seu time. Então se o seu time tiver bastante engage, bastante tudo mais, você vai ver, o que tá precisando mais? Tá precisando um pouquinho mais de proteção?
Beleza, vou pegar proteção. Tá precisando mais de um pouquinho de dano? Beleza, vou pegar uma Zyra, vou pegar um Brand. Então, tipo assim, você tem que também ver, pô, meu time é um Zed mid, um Talon top, um Kayn mid e o meu DC é uma Caitlyn. Não tem nenhum tipo de dano AP. Você vai ter que estar optando por pegar uma Morgana, uma Zyra, um Brand, algum personagem que dê dano AP, porque senão vai dificultar bastante aquele jogo. Então, querendo ou não, a responsabilidade final acaba ficando pro suporte, né? Por isso que ele acaba tendo o nome de suporte. Uma coisa muito importante também é o suporte em si, ele fica mais responsável, sim, pelos objetivos. Então, teoricamente falando, se tem um barão, se tem um dragão, né? Você é o cara mais responsável para ter o controle de visão desses dois objetivos, por assim dizer. Lembrando que o suporte não é o único cara que o arda, o time também tem que ajudar. Mas, cara, como suporte, né, minha dica seria você sempre ter visão desses dois principais objetivos. Se o seu jungle for bom, ele vai ter visão desses objetivos também. Mas, caso contrário, você tem que se tornar responsável desses dois principais objetivos que eles fazem muita diferença no jogo. Se porventura alguém perguntar, porra, não tem ward nenhuma no jogo, você fala, mano, eu só posso botar no máximo 4 wards, né, que é as 3 padrão e mais uma pick. E também existe uma opção, né, que tem alguns suportes que eles se encaixam melhor em composições de time fechado. Não que eles se encaixam melhor, mas eles vão ter uma efetividade melhor, né, que na minha opinião seria o caso do TK, porque querendo ou não, o TK ele funciona mais que nos jogos competitivos, né, porque por conta da ultimate dele e você ter uma comunicação maior com o time, e isso acaba podendo disponibilizar maiores jogadas. É a mesma coisa que o Bardo também tem uma ultimate que pode dar engage de certa forma em área ou desengage de certa forma em área, isso pode ajudar. Então, tipo assim, o TK e o Bardo, né, eles têm tipo uma mecânica que ao mesmo tempo você pode estar ajudando e muito, mas ao mesmo tempo você pode estar atrapalhando e muito, né? Porque com o TK você pode estar comendo o cara na hora errada, ou do Bardo você pode estar ultando o time inimigo bem na hora que o seu time for ultar, ou uma Orianna for ultar, coisa do tipo, você vai acabar anulando o jogo do seu próprio time. Então você tem que tomar bastante cuidado com esses suportes assim, né, que você pode, com alguma play que você está fazendo, atrapalhar o jogo do seu time. Então você tem que tomar bastante cuidado. Então, querendo ou não, na minha opinião, a posição de suporte é a mais difícil de se jogar. Logicamente que se você for ficar numa lane, curando o cara, shieldando o cara, é fácil. Mas ser bom de suporte, ter uma percepção muito grande no jogo, visão de mapa, composição, engage e tudo mais, cara, se você quer se tornar um bom suporte, você tem que ter muita paciência e estudar muito. Principalmente estudar o jogo, você tem que ter um conhecimento muito abrangente do jogo. Não estou tirando mérito de ninguém que é main Lulu ou main Jana. Cara, se você é bom com suporte, você vai subir de qualquer maneira, não importa. Mas aposto que em alguns jogos você poderia ter feito algum pick diferente e o jogo poderia ser totalmente diferente. Então é muito importante você, pelo menos, ter uma noçãozinha não só de suporte de proteção, porque tem gente que só joga de suporte de proteção, tem gente que só joga de suporte de engage, tem gente que só joga com suporte de tanque. Então é muito importante você pelo menos souber jogar um tipo de suporte diferente, né? Um de sustain, um de poke, um de peel e um de engage. Então é muito importante você ter essa variação para você ter uma percepção melhor no jogo e saber selecionar o suporte certo naquele game aí. Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre suportes, vocês podem estar fazendo aí nos comentários, beleza? Que eu vou estar respondendo no decorrer do possível. Então, agradeço a todo mundo que assistiu. Não esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos para vocês me dar uma forcinha que eu adoro, né? Então, valeu, um grande abraço, fiquem bem. Fui.